Veja no ICL Notícias, segunda edição. Golpismo em debate. Em sessão acalorada, deputados discutem o projeto para anistiar presos de 8 de janeiro. Casa de apostas nas páginas policiais. Influencer suspeita de lavar dinheiro das bets, desrespeita a ordem da justiça e volta para a prisão. Brasil em chamas. Em meio a queimadas, Lula fala em incêndios criminosos. Somente o ser humano é capaz de destruir o seu habitat natural. E anuncia 500 milhões de reais para combater efeitos da seca no Amazonas. E São Paulo lidera, pelo segundo dia, o ranking das cidades com a pior qualidade de ar do mundo. O ICL Notícias está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar, estamos ao vivaço nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube e também na Pop TV no Rio Grande do Sul. Hoje a escalada estava meio diferente. Boa noite, Chico Sá, boa noite, Rodrigo. Tava incrível, maravilhosa. Tava linda. Testando a voz, né, Rodrigo? O Oliveira tá com difícil. problemas, nosso locutor oficial, assim. Deve ser por causa da fuligem, enfim. A minha também não estava boa mais cedo, viu? Pode ser sim, viu? Porque tá pesado. Tá Pesado. Acordei hoje, eu moro numa casa, né? Isso aí você abre a porta, boto o pezinho ali no quintal, vem aquele cheiro, rapaz, parece que assim que você está sentindo a madeira queimando, né? Sim. Negócio Peguei muito um forte. voo hoje também, chegando em São Paulo, parecia neblina. Realmente, assim, a cidade de São Paulo já é uma cidade cinza, mas É outro estava tipo, né? realmente, parece que encoberta com essa fumaça. Olhos ardendo o dia inteiro. O dia inteiro. Hoje tá... Algumas pessoas, inclusive, me pesado. perguntaram, Chico, você tá com o olho vermelho? Sim, eu tô com o olho vermelho desde sexta-feira, por conta do tempo, desse ar, dessa fumaça, tá muito difícil. Até saiu agora há pouco o Carlos Nobre, que é um dos maiores climatólogos, não só do Brasil, mas do mundo, né? Ele escreveu um artigo para o ECOA, no UOL, trazendo uma análise, aliás, análises do Observatório Europeu Copérnicos, mostrando que São Paulo estava entre os locais mais afetados por incêndios florestais no mundo no mês passado, agosto de 2024. Então, realmente a situação está muito grave. E ontem nós mostramos aqui o levantamento de um site suíço de clima que apontava o Brasil, aliás, Brasil não, São Paulo. A cidade de São Paulo como a cidade com o pior ar do planeta. Na manhã de segunda-feira, ficou em primeiro lugar São Paulo, na frente de cidades que costumam ser muito mais conhecidas, né, pela poluição, muito à frente de Santiago do Chile, que tem muito problema de poluição, cidades da Indonésia e tal. São Paulo ficou na frente ontem, durante várias horas, como o pior ar do planeta, Gabi. Um negócio impressionante. E olha... Hoje repetiu. Repetiu hoje. Estava na frente de novo. Estava de novo. Pois é, e eu estava vendo os incêndios acontecem no interior, né? Inclusive no interior de São Paulo, porque no passado as pessoas falam, queimada, lá no centro-oeste, como se fosse uma coisa distante. As queimadas vão chegando cada vez mais perto. Eu estava vendo agora há pouco incêndios já próximos à Grande São Paulo, região de Barueri, onde ficam aqueles condomínios de luxo, Alphaville, etc. Incêndios já próximos de bairros ricos. A gente costuma ver na televisão, às vezes, na Califórnia, incêndios que vão se aproximando de condomínios. Será que isso vai acontecer aqui no Brasil também, gente? É uma situação terrível. Em Portugal tivemos coisas parecidas, né? Califórnia, nos Estados Unidos, Portugal, Espanha, sim. A situação realmente terrível de poluição. E nós vamos mostrar daqui a pouco. O Lula falou sobre isso, né? O Lula falou sobre isso, presidente, a gente vai trazer daqui a pouquinho e vai trazer mais detalhes desse ranking que, infelizmente, São Paulo está ocupando pelo segundo dia consecutivo. Tem uma expectativa de decreto de emergência no país inteiro ou não? Está sendo muito cobrado o governo, esse né? compasso... Acho que precisa. Precisa. Passou da hora já de fazer isso. Passou da hora, exato. Não dá para ficar fingindo que não está acontecendo nada, ou que é uma questão local, que você vai resolver localmente. O problema disso aí, quem vai gritar primeiro vai ser a turma do ajuste fiscal. Porque para apagar fogo, para cuidar do país, precisa gastar. Turma da Faria Lima vai gritar.
Porque o decreto, se você decreta emergência, você libera, inclusive, de licitação. Então, imagina a grita dos editoriais dos jornais. Os mesmos que querem que apague o fogo, grita na hora de qualquer gasto com o meio ambiente no Brasil. Então, tem que saber, ou grita ou fica calado, sabe? Não dá para você defender a ecologia e dizer, não, mas não pode gastar um centavo porque o Estado tem que ser mínimo. Aliás, eu vou começar por esse debate da economia, né? Hoje... Tá chegando nas pessoas, né, Rodrigo? Pois é, em meio a tanta notícia ruim no clima, né? O ar que a gente respira, um ar literalmente irrespirável em várias partes do Brasil, a gente teve mais uma notícia positiva na economia: deflação. Porque tem uma diferença, né? Vocês sabem, a inflação está caindo. Inflação está caindo é uma coisa, agora deflação é outra. Quando a gente fala que a inflação está caindo, quer dizer que os preços estão aumentando mais devagar. Aumentavam numa certa velocidade e estão aumentando mais devagar. O que aconteceu nesse mês foi ao contrário. Os preços se reduziram na média. Uma deflação de 0,02% foi manchete, porque é algo raro de acontecer, né? Preços andando para trás na média. A gente tem aqui manchete no iclnoticias.com.br, índice que mede a inflação oficial no Brasil, tem deflação em agosto, então em agosto, deflação. No acumulado de 12 meses, a taxa é de 4,24%. Então, quando você pega 12 meses, ainda é acima de 4%, mas abaixo do teto da meta estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional. O Brasil trabalha com um sistema de metas de inflação. Atualmente, a meta é de 3%, com um intervalo de 1,5% para cima, 1,5% para baixo. Então, 4,5% está batendo no teto da meta, como se diz. O governo Bolsonaro, Paulo Guedes, estourou a meta 2 vezes. Estourou a meta. E ele, que era tido como um economista desses, assim, em linha dura, não conseguiu colocar a inflação na meta. No governo Lula, por enquanto, inflação na meta. Uma boa notícia. O UOL trouxe aqui também uma manchete sobre o mesmo tema. Vamos colocar aqui a manchete seguinte, isso. Brasil tem primeira deflação em 14 meses. E o que puxou? Contas de luz mais baratas. Conta de luz ficou mais barata em agosto, talvez menos gente usando ar-condicionado, enfim, aí conseguiu baixar a bandeira, né? Tem aquela taxa, bandeira vermelha, bandeira amarela, e na média a luz ficou mais barata. Mas já se espera mudanças para os próximos meses. Por quê? Porque incêndios, você tem quebra de safra que já tinha acontecido no Rio Grande do Sul e agora com as queimadas. Eu estava vendo, quebra de safra de café, Gabi. Pegou fogo em plantação de café em Minas, no interior de São Paulo, perderam as plantações. Demora 2, 3 anos para recuperar. Então pode ter alta, por exemplo, no preço do café, por causa das queimadas. Mas, por enquanto, uma notícia boa que vem se somar a outras notícias boas na economia. A gente vinha falando na semana passada. O desemprego mais baixo desde 2013 e 2014. O Brasil tem hoje os índices de desemprego mais baixos desde 2013 e 2014, antes do golpe contra Dilma. Então, desemprego em baixa, deflação que teve hoje, a renda se recuperando um pouco, falta muito ainda, os salários estão numa média ainda baixa, mas estão melhorando em relação aos anos Temer e Bolsonaro. E o PIB? A economia como um todo, o PIB batendo numa taxa de 3% ao ano. É bom, vai ser o segundo, terceiro ano consecutivo de PIB crescendo 3%. E investimento, a gente falou bastante disso outro dia aqui. Por que investimento é tão importante? O investimento não é aplicar o dinheiro no CDB, tá? Ou na caderneta de poupança. Estou falando do investimento na economia real, né? Investimento significa comprar caminhão, comprar novas fábricas, abrir um galpão novo, expandir uma empresa, abrir uma nova montadora de carro. Isso é investimento. Estrada, isso é investimento. Isso alavanca emprego para o futuro. E o Brasil está com investimentos em alta nos últimos 2 anos, no governo Lula, por causa de uma economia mais arrumada, menos barulho, menos borbulha. Então, Haddad e Lula com boas notícias na economia. Então, hoje se completa esse ciclo com a deflação, né? Mas, pergunta que eu faço e que a gente pode até debater aqui, tem uma sensação de bem-estar proporcional a esses números positivos na economia? As pessoas sentem esse bem-estar, porque lembra, Chico, 2009, 2010, 11, 12, tinha um otimismo no Brasil, né? Tinha um super otimismo. O Brasil foi capa de revistas internacionais, era aquela história, vai crescer, está crescendo.
um otimismo geral, todo mundo fazendo planos para o futuro. Depois vem 2013, crise e desanda. E golpe contra Dilma e desanda tudo. Eu não sinto agora o mesmo bem-estar, o mesmo otimismo que as pessoas tinham em 2009, 10, 11, 12. Eu não sei se é porque o impacto econômico ainda não se consolidou, pode ser, ainda está no começo desse novo ciclo, ou esse embate permanente da política, esse espalhar notícia ruim o tempo todo, esse negócio de o tempo todo ficar minando a boa vontade das pessoas, sempre parece que tem alguma coisa péssima para acontecer, as fake news, tudo isso, então você tem boas notícias, mas é tanta fake news que você recebe que dá a impressão de que está tudo indo para o buraco. Eu acho que pode ser uma somatória das duas coisas. Mas o fato é que você conversa com as pessoas e fala, o PIB está crescendo mais, está diminuindo o desemprego, e as pessoas falam, mas não estou sentindo muito não. Eu percebo isso na rua, assim, conversando na rua. E o governo, volta ao velho tema, me pego aqui no direito de voltar ao velho tema que é a guerra de comunicação. Eu acho que o governo perde sim uma guerra de comunicação. Quando o governo não consegue reverter, por exemplo, o noticiário do PIB, não tem nada mais positivo para a economia do que o noticiário do PIB que tivemos agora. Esse noticiário ele foi revertido num noticiário desfavorável. Sim. Conseguiram fazer isso de páginas do UOL a Jornal Nacional, a todos os portais do Brasil, conseguiram colocar uma vírgula de mais PIB sobe mais e conseguiram vender como uma triste notícia. Sim. Vingou como uma triste notícia. O país cresce quase 3%, mas virou uma grande notícia e o governo perdeu. Perdeu. Na batalha entre memes e Jornal Nacional, entre memes e anúncios na TV, o governo perde. Então, perde porque não consegue comunicar diante do festival de pessimismo da grande imprensa. É porque eu acho que assim, a grande imprensa, às vezes, se soma com o governo, com os setores democráticos, para isolar o bolsonarismo na questão do golpismo, desse discurso mais enlouquecido. Mas quando se trata de economia, aí ficam 2 contra 1. Fica o bolsonarismo espalhando fake news, mais a mídia tradicional, os setores ditos liberais, os setores tradicionais da imprensa, espalhando assim, cuidado, tem que subir os juros, o Brasil não pode crescer, está fadado a não crescer. E você tocou na palavra certa, juros. Eu acho que a mídia sentiu que ia perder a batalha dos juros e que os juros não iriam subir mais. Criaram novamente o ambiente, agora com deflação, o papo do juro continua reinando. Continua. Reinando alto, porque uma coisa que a mídia não quer perder, eu digo a mídia como porta-voz do rentismo no Brasil, ela não quer perder essa ideia de juro alto até o final do ano de novo. Tem que ter juro alto. Isso é um discurso, é uma ideologia, é uma aliança política e é também dinheiro no bolso. Essas grandes empresas, a gente já falou várias vezes aqui, UOL, Folha de São Paulo, vive da maquininha, vive aquela maquininha de pagamento, uma delas, a mais importante hoje no Brasil, é do dono do UOL, da família Frias, Luiz Frias, ele é o dono da maquininha. A família Marinho, dona da Globo News, etc., são, na origem, comunicação, né? O pai era jornalista e tal. Mas eles têm tamanho capital aplicado que hoje a Globo, para fechar suas contas, depende de juros altos, porque o dinheiro que eles têm guardado garante e compensa prejuízos eventuais na operação das empresas. Então, juro alto é uma necessidade para as empresas continuarem se mantendo e a dominação no país, né? Os rentistas mandam e dominam o orçamento, apesar dessa boa notícia na economia da deflação. A minha pergunta também agora indo para a eleição, já que a gente está num período eleitoral. Gabi, apesar das boas notícias na economia, o Lula não está conseguindo entrar assim como um grande eleitor, me parece, por enquanto. A gente percebe isso em São Paulo. O Bolsonaro é pior, o Bolsonaro mais atrapalha do que ajuda. Mas o Lula também não consegue fazer a diferença que poderia fazer. Até esse momento, várias pesquisas indicam isso. Daqui a pouco eu vou falar de São Paulo. Qual é o peso do Lula? Essa é uma pergunta que eu faço, que eu deixo aqui. Qual é o peso do Lula na sua cidade? Você acha que faz diferença o Lula está do lado de um candidato ou não? Na cidade de médio porte, de grande porte, dependendo da região, pode fazer diferença. Mas o que importa mais? A economia,
melhorar os números da economia ou as questões locais? Eu estou com a impressão que, mais uma vez, né, eleição municipal, as questões locais se impõem muito, né? É um combo das duas coisas. Sim. Não é sozinho um ponto que vai decidir, né? Agora, o jornal o Globo trouxe uma lista mostrando as dificuldades de candidatos de esquerda nas eleições, com rejeição alta em várias capitais, né? Candidatos de esquerda. Tem aqui a matéria do Globo, mostrando que dos 25 candidatos com rejeição mais alta, que está aqui, ó, né? Há menos de um mês da eleição, a esquerda terá que superar desafios para driblar alta rejeição a candidatos nas capitais. Muitos, a maioria, é de candidatos mais à esquerda. É certo que o levantamento faz assim, esquerda, direita e centro. Aí diz, os de esquerda é que tem mais rejeição. Mas para mim o resto é tudo direita, não tem muito isso de centro. Então, é mais ou menos isso aqui. Mas daí trazem os índices de rejeição. É impressionante. Belém do Pará, Edmilson Rodrigues, prefeito do PSOL, tem uma rejeição super alta. É um dos prefeitos de capital com maior índice de rejeição. Estava aqui a fotografia da Maria do Rosário, porque Porto Alegre tem uma guerra de rejeições. O atual prefeito, Melo, que foi uma tragédia, a gente viu a tragédia na enchente, tem uma rejeição de 40 e poucos %, e a Maria do Rosário também. Então, por quê? Porque tem todo o discurso. A Maria do Rosário defende direitos humanos, defende bandido, um monte de fake news contra a Maria do Rosário, desde a época que o Bolsonaro ameaçou bater na Maria do Rosário. Ela é uma inimiga da extrema-direita e a extrema-direita é inimiga dela. Então, isso gera muita rejeição para os candidatos que têm esse vínculo com a esquerda. São Paulo mesmo, o Boulos tem quase tanta rejeição quanto o Pablo Marçal. O Pablo Marçal, na última pesquisa, aparece em primeiro e o Boulos logo depois. Então tem uma dificuldade, é um debate aí para a gente acompanhar. Bom, eu queria trazer rapidinho o bastidor da eleição em São Paulo. Conversava ontem, trekking. Como é que anda a eleição em São Paulo? Amanhã saem duas pesquisas, sai Quest e sai Atlas. Duas pesquisas em São Paulo. Mas os trekkings mostram que está tudo mais ou menos parado, Chico. Trekking de campanha interno, né? Trekking é aquela pesquisa interna que não é feita para divulgar. Boulos ligeiramente na frente, até teria, né, abriu uma diferença pequena em relação aos outros dois, né? Então, Boulos e depois Marçal e Nunes disputando o segundo lugar, com o Marçal um pouquinho em vantagem em relação ao Nunes. Hoje o Boulos lançou um filme bastante interessante, né, indo para cima do Marçal, explicando assim, eu achei que dessa vez eles acertaram na linguagem. A gente estava assistindo agora, né, Gabi? Um pouquinho antes de entrar no ar. A gente não pode rodar aqui porque é vídeo da campanha eleitoral. Mas tratando o Marçal como um golpista, né? O filho conversando com o pai. Pai, você caiu num golpe, você depositou dinheiro para golpista. Todo mundo já viu isso. Conhece alguém, um vizinho, alguém que uma pessoa mais velha caiu nesse golpe, né? O Marçal fazia isso. Então não tem que traduzir o que é o Pablo Marçal para as pessoas assim. E esse vídeo do Boulos está muito bom. Agora, outro fato também da campanha de São Paulo é que continua a dificuldade da esquerda, do Boulos, de entrar na periferia, no extremo da periferia, no fundão, como se diz em São Paulo, fundão da periferia de São Paulo, né? Então, o Boulos trava essa campanha nas redes, duríssima com o Marçal, e na rua ele enfrenta uma máquina, que é a máquina do Ricardo Nunes. Então, ele tem dois adversários fortes. Na rede, o Marçal é dominante e nas ruas, o Ricardo Nunes, com muito dinheiro, é dominante. Isso depende muito da região da cidade, mas é uma batalha duríssima em São Paulo. O Marçal, aliás, gente, continua repercutindo, né? Esse auê que ele fez ali, chegou na Paulista atrasado, parece que foi de propósito, se atrasou de propósito, Gabi. E ele, antes disso, foi para El Salvador, queria encontrar com o Bukele, o presidente de El Salvador. E sabe o que aconteceu? O Bukele deu o cano nele. É um sinal, né? Porque ele quer encontrar o Javier Milei também, né? Rodrigo, Chico, ele quer encontrar outras personalidades da extrema-direita. Mas tomara que ele vai encontrar o Milei, porque o Milei é o pior cabo eleitoral do inferno até, né? Eu acho. Não é nem da América Latina, do inferno. Tomara que ele vai encontrar o Milei, porque é um bom sinal para a campanha do Boulos. Daí carimba, né? Carimba no Marçal esse rótulo aí de um mileizista. Mas o governo de El Salvador disse que Pablo Marçal não se encontrou com o presidente o Bukele. O candidato viajou ao país, queria ter essa fotografia e não conseguiu. Sinal de que ele está com dificuldade, né? O bolsonarismo conseguiu, uma parte dele, traçar uma linha e fazer uma contenção ao Pablo Marçal. Ele parou de crescer, isso é certo. Ele parece que bateu num teto. Agora, pode ser que com esse teto ele consiga ir para o segundo turno. Vamos ver. E aí, se for Boulos contra Marçal, o Boulos pode reunir uma grande frente
em torno dele. Gente, vamos falar de outras duas cidades rapidinho, antes da gente retomar aqui outros assuntos importantes. Fortaleza, saiu pesquisa em Fortaleza, capital do Ceará, da Atlas. Eu achei os números bem diferentes de outras que a gente tinha visto. Outras que a gente tinha visto, o capitão Wagner estava em primeiro. Sim. Dessa vez, na verdade, está tudo embolado, mas com uma diferença. O André Fernandes, que é o bolsonarista, com 25, e o Evandro Leitão, que é o candidato do PT, com apoio do governador... A novidade é essa, porque ele estava com 10, lá embaixo. Aqui, ó, é a linha vermelha. Ele saiu daqui, ó, fez assim, e agora está aqui embolado em primeiro lugar. Depois, capitão Wagner e o José Sarto, que é o atual prefeito do PDT, apoiado pelo Ciro. Esse aqui tende a se desidratar, viu? Tende a desidratar bastante. A disputa deve ficar entre o Evandro Leitão e um dos dois candidatos da direita ali em Fortaleza. A gente tem cenários de segundo turno, se der para passar rapidinho aqui para o segundo turno em Fortaleza. O Evandro Leitão cresceu, mas, por exemplo, contra o capitão Wagner é mais conhecido, né? Aquele policial que liderou aquela rebelião. O motim dos policiais. O motim, que deu até tiro. O Cid Gomes quase morreu, tomou um tiro no peito, né? O capitão Wagner foi o líder dessa rebelião. 50-40 no segundo turno. Mas a tendência é o Evandro Leitão, que é menos conhecido, subir mais e chegar para essa disputa. O Evandro Leitão já ganha, por exemplo, do André Fernandes, que é deputado federal e é bolsonarista. Eu não vou passar todos os cenários, mas é mais para a gente... Isso aí, olha, foi meia hora do Camilo Santana na campanha. Camilo Santana pede licença do Ministério da Educação e meia hora de campanha já elevou o Evandro Leitão para colar, eu digo, da disputa já de primeiro turno. De primeiro turno. O Evandro Leitão... Então, a tendência vai para o segundo turno com certeza absoluta. O Evandro Leitão vai. A questão é contra quem? Vai contra o capitão Wagner ou contra o André Fernandes, bolsonarista. E São Luís, Maranhão, que foi governado, né, o Maranhão, pelo Flávio Dino, mas na capital o Flávio Dino sempre teve dificuldade para ganhar as eleições, né? E lá o Braide, Eduardo Braide, que é candidato do PSD do Kassab, está liderando com ampla margem, com 60%. Ele é o atual prefeito, é pesquisa Quest, divulgada hoje. Duarte Júnior, que é do PSB, o partido do Flávio Dino. Agora o Flávio Dino está licenciado, porque é ministro do Supremo, né? O Duarte Júnior tem apenas 21%. Parece uma eleição que se encaminha para uma reeleição do atual prefeito, o Braide. Mas vai dar segundo turno lá, cara. Acho que vai Meus dar... amigos do Maranhão, assim, Eles acham que a campanha cresce, a luta para vingar um segundo turno, aí vamos ver. Aí é outra eleição. Então é isso, temos uma passada por duas capitais importantíssimas do Nordeste, onde o Lula costuma ter muita força. Fortaleza e São Luís do Maranhão. Todos os dias a gente vai passando aqui por capitais, por cidades importantes, para ter um cenário que não fique só São Paulo e Rio. Boa, né, fazer um giro pelo Brasil. Gente, amanhã tem mais, amanhã tem pesquisa de intenção de voto e aí a gente vai continuar acompanhando. Agora, eu achei que você falou dos tracks, das pesquisas internas, dos comitês. Eu vi um Ricardo Nunes desesperado no Roda Viva. Eu achei que ele estivesse indo para o buraco ali nas pesquisas internas. O track que eu vi ontem ainda muito parecido com... tá perto. Ele muito desesperado com o Marçal. Começou a falar mais de PCC, né? Falar que o Marçal até o nariz é do PCC, tá envolvido, tá enfiado até o nariz do PCC. Ele falando com mais energia disso, coisa que ele evitava, deixava ali meio, né, morno. Não, ele indo para cima do rapaz de Goiás com tudo. Com tudo. Eu gosto que é o rapaz de Goiás, né? Pra gente demarcar, né, Chico? Inventou de ser candidato aqui de última hora, né? Tem que demarcar de onde ele é, né? Mas um outsider querendo... Soltar ele não encontra Sapopemba, não encontra nem o Belenzinho. Pô, mas isso aí, o Tarcísio não sabia nem onde era a casa dele, ganhou, se elegeu, né? Ele deu o endereço do cunhado, não foi? Em São José dos Campos? Foi. E se elegeu mas assim. Tem essa diferença, né? O Estado... ainda é um pouco diferente, né, em relação à capital paulista. Capital paulista já não tem esse histórico, né? Bom, vamos continuar acompanhando essa história. Bora ver. Eu queria trazer uma outra discussão aqui, gente, que está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, discussão sobre a anistia do 8 de janeiro. A gente se preocupa muito com essa história, né? Chico, Rodrigo... O que aconteceu é que a CCJ discutiu, mas não votou hoje o projeto de lei de anistia para os envolvidos lá no 8 de janeiro, e aí os deputados acabaram interrompendo essa sessão para participar de votações lá no plenário da Casa. Discussão do PL da anistia, como é que fica essa história? Pode ser retomada amanhã de manhã na CCJ, só que como uma pauta extra. Então, não está prevista na agenda da Câmara dos Deputados de amanhã, quarta-feira.
Se entrar como pauta extra, vai ser a primeira a ser analisada. Então, a partir das 10 horas da manhã, a gente pode ficar de olho aqui no Série Notícias Primeira Edição. Com certeza, a nossa equipe vai estar mobilizada para isso. Um dos maiores problemas que a base governista apontou nessa discussão de hoje, que a gente teve lá na CCJ, foi a conduta da votação, né, a conduta da presidente da comissão, que é a Caroline Gittoni, do PL, uma bolsonarista. O deputado federal Chico Alencar, do PSOL, ele criticou a parcialidade da presidente. Primeiro vamos ver o que ele publicou nas redes sociais, depois a gente vai ver aqui o que disse a Carolina Gittoni. Então vamos lá. Chico Alencar disse o seguinte: Carol Gittoni, presidenta da CCJ, sai de sua posição de árbitra e escancara: temos que aprovar essa anistia que a maioria do povo quer. Aí depois ele diz: a chefa, entre aspas, usa o poder de mando para defender, entre aspas, a anistia para os golpistas do 8 de janeiro. E acho que fica mais claro o que ele está falando aqui se a gente assistir o vídeo da Carolina Gittoni. O que ela deixou escapar nesse pronunciamento dela como presidente da CCJ? Vamos assistir. Vamos assistir. Vamos aguardar chegar ao quórum qualificado, né? Porque sabemos da estratégia de querer derrubar a reunião, mas não daremos esse gostinho aí, porque o povo aclama por anistia, né? Que povo? Que povo? O que estava na Paulista ali? Talvez, né? Acho que o gado, né? Eles estão claramente, né, Gabi, querendo oferecer para a turma que foi para a Paulista, que foi em número bem menor do que se esperava, mas foi, 45, 50 mil pessoas foram, oferecer assim, ó, valeu a pena vocês irem. Olha aqui, ó, vocês foram e nós agora fazemos avançar o projeto da anistia. Porque tinha duas pautas lá na Avenida Paulista, né? A anistia e o impeachment do Alexandre de Moraes. Eles vão tentar avançar com essas duas pautas institucionalmente, porque senão a tendência é isso cair cada vez mais no vazio. Faz uma manifestação, não acontece nada. Faz outra, não acontece nada. Eles precisam dar alguma resposta. E como eles não vão ter resposta no judiciário, o Alexandre de Moraes não vai recuar 1 centímetro por causa daquela manifestação lá da Avenida Paulista, eles vão tentar avançar onde eles podem. É no Congresso, onde a extrema-direita tem mais apoio, mas ela perde completamente a condição de conduzir uma sessão desse jeito. Anistia pressupõe que seja para condenados. Seria para os 241 que foram condenados? Não incluiria Bolsonaro, para começar. Porque você anistia quem praticou algum tipo de ato. Né? Você não pode anistiar no ponto futuro. Vai ter um julgamento futuro, eu já vou deixar anistiado. Já anistiu preventivamente. Preventivamente? Não existe isso. Então, esse projeto não tem menor possibilidade na prática. Ele é derrubado em meia hora no Supremo. Ele só clamor, tentar fazer disso um clamor popular que não existe no momento. Muita gente revoltada, né? Quando a gente fala dessa pauta aqui. Não, a anistia não pode passar. No nosso chat, assim, imediatamente, as pessoas reagindo aqui. Que povo! A Carolina Gittoni foi dizer que o povo estava clamando por anistia. Então, muita gente dizendo aqui, mas que povo é esse que essa senhora está querendo dizer, né? Até o Assal Kinoshita diz, essa anistia é inconstitucional. Se passar no Congresso, cai no Supremo Tribunal Federal. Aposta aqui o Assal. Cai com certeza absoluta. Não funciona. Exatamente. E o que muita gente também ressalta aqui, o Miguel Pérez, por exemplo, nem houve julgamento ainda, né, Chico? É justamente o que você disse, é uma anistia preventiva. Tem mais parlamentares se pronunciando, além do Chico Alencar, que a gente já trouxe aqui. Eu queria trazer a fala da deputada Érica Cocai, do PT, porque ela relacionou essa fala aí da Carolina Gittoni com o baixo público, né? A gente falou que houve um público ali no sábado, que tudo bem, é uma quantidade relevante de pessoas, mas muito abaixo do esperado para um 7 de setembro. E muito abaixo daquela manifestação do primeiro semestre, que eles fizeram. Sem dúvida também, 1/3 mais ou menos. E um 7 de setembro é uma data muito simbólica para os bolsonaristas, né? Desde setembro de 2021. Então, ela fez esse paralelo, vamos dizer assim. Vamos assistir o vídeo da deputada Érica Cocai. Vossa Excelência acabou de se manifestar de forma absolutamente revoltante para o conjunto das pessoas que defendem a democracia, tomando parte de uma discussão, o que não lhe cabe, sem ferir a liturgia do próprio cargo ou sem ferir o próprio regimento.
Portanto, Vossa Excelência não pode se posicionar defendendo qualquer tipo de questão na condição de presidenta da própria reunião. Eu sei que há um desespero muito grande, um desespero daqueles que achavam que iam levar centenas de milhares de pessoas para as ruas e tiveram um ato absolutamente abaixo de todas as expectativas. É uma ótima resposta da deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. A Márcia Guimarães de Brito diz assim: tem que ir nas redes sociais da Carol de Tone e informar a ela que o povo não clama por anistia. Tá uma boa dica aqui da Márcia Guimarães de Brito. Ir nas redes sociais da deputada Carol de Tone e infestar aquilo. Mas que clamor é esse que a senhora anda falando por aí? Eu acho que é uma boa ideia, viu, da nossa internauta. Bela aqui. ideia, vamos lá. Tem bastante gente falando sobre isso, as pessoas estão realmente revoltadas. A Patrícia Menezes diz: eu não sou o povo dessa moça. A Maria Vilma, eles não têm desse rapaz, diria o Medo Delírio em Brasília. Eu não sou povo desse rapaz. Eu acho que é uma variação sobre o mesmo tema, né? Eli Lima, o povo aclama por anistia? Só podia ser esta senhora mesmo. Simone Assis, eu não autorizo. Povo dos infernos, diz Al-Shakhtar. Cadeia para os golpistas, diz a Mariana Gomes. Então, o nosso público aqui, isso é uma pauta que mobiliza do nosso lado, do lado dos democratas, mobiliza demais. Isso é uma provocação que ela fez, né? Então, eu acho importante que as pessoas manifestem a sua revolta. Tem que ir lá na rede da Carol de Tone, né? Com toda a firmeza. E tem uma consulta popular aberta na página do Senado. Era importante até que nossa equipe pegasse essa página. E é importante a gente votar contra, não anistia, dizer não à anistia lá também na página do Senado, que está aberta, tem sido ali cabeça a cabeça, tá? Empate técnico, um pouco eles passam, depois a esquerda passa, mas tem esse embate e é consulta popular. Vamos chamar aqui você queria ler mais um comentário? Só a última que eu achei boa, VMB, é assim que se identifica aqui o nosso internauta. O nosso Congresso está rezando perante pneus? Pergunta o VMB, porque é a fala de uma deputada que reza para o pneu. Essa da Carol. Totalmente. É isso. Vamos chamar também, para continuar nesse assunto, a gente ainda vai continuar falando a respeito disso, deve voltar para a pauta amanhã. Guilherme Amado também está acompanhando essa história toda da anistia, né, da discussão do projeto de lei da anistia que está na CCJ. Gui, boa noite para você. Boa noite, pessoal. Boa noite, comunidade. É mais uma daquelas discussões que nos enojam, né, no Congresso. Isso é muito aviltante, porque é ignorar completamente que ali, mais do que direita e esquerda, o que estava em jogo eram instituições, né? Instituições que pertencem a todo mundo. A direita deveria se alvoroçar para defender aquilo ali se o compromisso deles realmente fosse com o país, né? Aquilo ali pertence a todo mundo, pertence à direita também, pertence ao povo brasileiro. Um direitista democrático deveria se insurgir da mesma forma como uma pessoa de esquerda democrática se insurge, como a gente está aqui enojado. Eu acho que esse é o tipo de votação que separa, que tem um poder, tem um condão de separar o direitista extremista, antidemocrático, que não tem nenhum apreço pelas instituições democráticas, e uma pessoa de direita, um deputado de direita democrata. Eu acho que é o tipo de votação que a gente separa muito bem quem é quem. Exato, Gui. Eu acho importante a gente trazer aqui essa discussão. As pessoas aqui no nosso chat, a gente estava até lendo alguns comentários, ficam muito indignadas, de fato, porque essas pessoas ainda, inclusive, estão sendo julgadas, né? E estão sendo julgadas, vão ser sentenciadas, podem recorrer, todos nos termos da lei. Não existe anistia, é o que muita gente está dizendo aqui a respeito disso. Não, eu ia ler aqui o artigo do projeto de lei, que é do relator, o Rodrigo Valadares, do União Brasil, propõe o seguinte, eu vou trazer aqui para a tela, depois o Amado, o Chico Sá podem comentar mais um pouco. Abre aspas para o projeto da anistia do perdão aos golpistas, do deputado Rodrigo Valadares. Ficam anistiados manifestantes, caminhoneiros, empresários e todos os que tenham participado de manifestações nas rodovias nacionais, em frente a unidades militares ou em qualquer lugar do território nacional, do dia 30 de outubro de 2022 ao dia de entrada em vigor desta lei. Eu queria lembrar, portanto, que eles estão propondo anistia, inclusive, para o sujeito que
pretendia explodir o aeroporto de Brasília. Sim. Que queria colocar a bomba no caminhão de combustível no aeroporto de Brasília. Eles estão propondo anistia para a turma que tentou invadir o prédio da Polícia Federal. Para a turma que entrou no Supremo Tribunal Federal e arrebentou tudo, e no Congresso Nacional, e no Palácio do Planalto, que é a sede do Poder Executivo. Então, eles estão propondo anistia para golpista e para assassino, para gente que queria explodir os brasileiros que estavam no aeroporto de Brasília. É uma anistia vergonhosa, é uma anistia para assassino, para a extrema-direita assassina. A gente tem que se indignar. Não pode, é engraçado. Não é engraçado, é um absurdo. Essa tentativa é uma pauta que eles fazem para insuflar a rua, dar uma resposta para a rua. Tem um certo cinismo, porque muitos desses deputados aqui, tenho certeza que não apoiam, mas dependem do voto dessa gente hoje, né? Quem se coloca ali pela direita, centro-direita. Então, acaba apoiando uma coisa dessa, Chico. E essa explosão no aeroporto seria no Natal, ali colado ao Natal de 2022. É um negócio. Ou seja, é crime dobrado, é um negócio absurdo. Pegaram o sujeito, Gabi, não é uma suposição. O cara tentou colocar a bomba lá. Não, com os artefatos, estava lá. Pois é. Materialidade não falta. Mas, gente, vocês têm que lembrar que o líder deles até hoje, o líder do bolsonarismo, né, o Pablo Marçal está tentando roubar essa liderança. Mas o líder deles é, na sua essência, um terrorista. Vamos lembrar o processo que o Bolsonaro respondeu, ele foi pego nos anos 80 com um plano, isso foi revelado pela imprensa nos anos 80, com um plano para explodir abastecimento de água no Rio de Janeiro e soltar bombas no Rio de Janeiro para, como mais um atentado terrorista da extrema-direita, como outros que aconteceram ao longo dos anos 80 para tentar impedir a redemocratização, né, gerar um caos no país e com isso tentar impedir a redemocratização, atiçar de novo a linha dura da ditadura, e o Bolsonaro foi pego com prova. Então, assim, a gente está falando de deputados, né, de parlamentares e dessas pessoas que foram presas invadindo as sedes dos três poderes, que admiram, idolatram e seguem as ordens de um terrorista. O Bolsonaro, nos anos 80, ele planejou um atentado terrorista. Se ele não chegou a executar, talvez a gente não possa por isso chamar ele de terrorista, mas ele planejou, teve provas disso. Está na história, está no DNA do bolsonarismo esse tipo de conduta, não é nem para chamar de antidemocrática, é uma conduta de fascismo, né? Fascistoide, não tem outra palavra. Perfeito, é sempre bom ter essa lembrança também, uma memória né? importante, essa memória. Saiu na imprensa da época, inclusive para quem quiser pesquisar. Tinha o desenho, os croquis, o desenho do plano todo de atuação. Tava feito à mão ali. O livro do Luiz McLuhan Carvalho, um dos maiores jornalistas que a gente teve nas últimas décadas no Brasil, um grandíssimo repórter, acho que é o Cadete e... Não fugiu o nome agora, o Cadete alguma coisa. O Cadete e o Capitão. O Cadete e o Capitão, isso. E saiu pela editora Todavia. Ele conta todo aquele episódio, todo o processo no STM. O McLuhan mergulhou naquilo. Quem tiver curiosidade, procura esse livro que conta muito bem essa gênese do Bolsonaro, nesse início do Bolsonaro. Esse capítulo histórico é muito importante e tem um fator que eu acho importante também, que a gente está se aproximando das eleições municipais e a gente ter uma discussão nesse tom dentro do Congresso Nacional é uma ameaça à democracia, né, gente? Porque a gente depende, a nossa volta à normalidade, né, e mostrar que não tem um balanço de todos esses crimes assim que foram cometidos contra a nossa democracia. Se você não tem um repúdio, se você não tem uma resposta a isso, é muito danoso, né? O clima acaba ficando justamente esse clima de instabilidade na nossa democracia. E a gente está num momento de eleição municipal, a gente teve o 7 de setembro agora, então é muito grave que a gente volte a falar sobre anistia e a presidente da CCJ esteja nestes termos, né? Dizendo o povo clama. Que povo clama, gente? Isso é um absurdo sem tamanho. Gabi, e eu botei os meus óculos aqui para procurar a matéria, né? O nome é esse, né, Chico, você falou, o Cadete e o, como é que é? O Capitão.
O Capitão e o Cadete, livro do Luiz Macluff, e tem várias reportagens, tem esse croquis aqui, eu passei para a nossa equipe, se der tempo depois a gente traz aqui para a tela, é uma história conhecida dos anos 80, em que o Bolsonaro, ali naquele período ainda de agitador, o Brasil estava voltando para a democracia, agitador de extrema-direita, chegou a propor, segundo as reportagens da época, a explosão do Guandu, né? Que é a represa de abastecimento de água do Rio de Janeiro. Então, o reservatório de Guandu, no Rio de Janeiro. Então, assim, tem história. Eles estão na mesma trilha, né? E esse sujeito que explodiu o aeroporto está na trilha do Bolsonaro, que pretendia explodir o Guandu. É isso. Ele está, na verdade, temendo, né, como o Cacai falou ontem aqui, se um golpista tido como comum, aquele golpista que fez a quebradeira do dia 8 de janeiro, está pegando 16, 15, 17 anos de condenação, imagina o Bolsonaro, chefe da pilantragem toda. Então, é o temor disso tudo que faz com que essa senhora lá, presidenta da comissão, venha com desse clamor popular que eu não vejo em lugar nenhum. É isso. É isso. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto, até porque amanhã de manhã deve entrar, pode entrar, né? Nem deve, pode entrar como pauta extra. Então, amanhã, a partir das 10 horas da manhã, a gente vai voltar a falar a respeito desse assunto aqui no ICL Notícias. Tem uma outra história, mudando aqui completamente de assunto, Gui, mas que está sendo uma apuração aí, né? Mais informações que você tem a respeito do assunto do ex-ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida. O Metrópolis ouviu uma ex-aluna que relatou um caso de assédio que teria acontecido em 2009, que era a época que o ex-ministro Silvio Almeida ele era professor universitário. Então, a manchete está aí na sua tela. O que essa ex-aluna contou para o Metrópolis, Gui, se você puder aqui trazer toda essa história para a gente? Oi, Gabi. Não, só fazer uma correçãozinha rápida, Claro. Não foi uma reportagem do Metrópolis, não, foi do Intercept Brasil. Que vocês recuperaram, certo. A gente só recuperou, Eu achei importante dar isso na minha coluna, porque como o primeiro caso a gente revelou, Daniele, eu estou tentando não perder de vista as outras histórias que vêm aparecendo. Teve da professora, que gravou na semana passada espontaneamente um vídeo, e agora o Intercept Brasil entrevistou uma ex-aluna do Silvio Almeida, na Universidade de São Judas Tadeu, em São Paulo, aprofundando uma apuração que o jornalista Matheus Leitão já tinha começado na semana passada na revista Veja. O Matheus publicou que havia relatos de alunos da Universidade de São Judas Tadeu de assédios, supostos assédios do Silvio Almeida na universidade, de alunas, né, assediando alunas, e uma postura de querer oferecer nota em troca de favores sexuais, e a repórter Laís Martins, do Intercept Brasil, conseguiu localizar uma dessas alunas, que ela chamou de Carla, é um nome fictício, a aluna pediu para ficar no anonimato, e na entrevista essa moça conta que foi aluna do Silvio entre 2005 e 2009, no curso de Direito da São Judas Tadeu. Em 2009, o Silvio integrou a banca de avaliação da monografia dessa moça, e aí ela conta que foi procurada por telefone, teria sido procurada por telefone pelo Silvio Almeida. E aí ela diz, vou ler aqui o que ela atribui ao Silvio Almeida, essa entrevistada do Intercept Brasil. Acho que a gente devia sair para conversar sobre o seu tema, porque eu não quero que você saia prejudicada, o Silvio Almeida teria dito. E ela não sabe como que o Silvio Almeida conseguiu o telefone dela na época, porque ela não passou o telefone para ele. Ele ligou outras vezes para ela e repetia que não queria que ela fosse prejudicada. Ela ficou com medo dele prejudicar ela na monografia. E aí, enfim, a reportagem do Intercept conta o desfecho todo do caso. Eu recomendo que vocês leiam, que é mais uma denúncia, né? É a terceira... não dá nem para chamar de rosto, né? Porque essa denunciante pediu para ficar no anonimato ao Intercept, então não dá para a gente saber exatamente quem é. Mas é um caso com mais detalhes, com temporalidade, né? Eu imagino que essa moça deva estar sendo encorajada, deva estar pensando em levar esse caso à Polícia Federal, procurar algum órgão, e possivelmente pode ser o terceiro caso de que se tem notícia com o rosto de alguém, se essa moça decidir vir a público.
não para a gente, ela não precisa vir para a sociedade, né? Inclusive para resguardar a intimidade dela, a privacidade dela, é possível que ela faça isso, mas se ela procurar a polícia, pode ser uma coisa muito importante para o inquérito contra o Silvio Almeida, né? A gente vai continuar acompanhando essa história também, um caso que surgiu agora, Guilherme Amado acredita ao Intercept Brasil, reforço aqui também a apuração deles. E tem um outro fator importante ainda sobre esse caso, né, Gui, que é a questão do orçamento do Ministério comandado pela ministra Aniele Franco, da Igualdade Racial, que dependia diretamente do Ministério dos Direitos Humanos do Silvio Almeida. E aí você explica, inclusive na sua coluna lá no Metrópolis, o que pode mudar nesse caso de investigação, né? Esse caso do Silvio Almeida por conta disso. Acho importante que você traga também essa explicação. O possível crime que o Silvio Almeida cometeu, na semana passada muita gente falou, não foi assédio sexual, foi importunação sexual. Porque no Código Penal, o assédio ele é descrito como um crime que envolve uma relação de subordinação entre o autor e a vítima, né? Uma relação hierárquica. Então tem que ser um chefe com seu subordinado, né? Sua subordinada. E importunação não. A importunação seria, nesse caso, mais apropriada, porque são duas pessoas que não teriam uma relação hierárquica entre si, porque os dois eram ministros, né? A Aniele ainda é e o Silvio era. Só que há um detalhe que a Polícia Federal já está se debruçando sobre ele, porque pode fazer com que um eventual indiciamento do Silvio seja por assédio também, né? Porque a importunação, se for confirmado que de fato ele apalpou a Aniele, e a importunação está caracterizada aí, mas pode haver um assédio também, porque não havia autonomia orçamentária. O Ministério da Igualdade Racial, o Ministério das Mulheres, vocês vão lembrar, eles tinham sido extintos ainda no governo Dilma. O Temer não recriou, o Bolsonaro não recriou e o Lula recriou no terceiro governo, agora no governo atual. Só que em 2023, esses ministérios não tinham orçamento próprio, não tinham autonomia orçamentária. Então, para a igualdade racial comprar um prego, emitir uma passagem aérea, qualquer coisa, eles precisavam se dirigir ao órgão chamado Secretaria de Planejamento Orçamentário, SPOA, do Ministério dos Direitos Humanos. E essa é uma interlocução que começa ministro a ministro. Então, a Cida Gonçalves, a Aniele Franco, que são ministras de pastas que foram recriadas a partir do Ministério dos Direitos Humanos, elas tinham uma certa dependência em 2023 do Silvio Almeida. E isso, a própria Aniele Franco, na conversa que ela teve com os ministros, em que ela confirmou a denúncia que a gente deu na coluna, ela contou que isso era uma situação de constrangimento para ela depois do suposto assédio. Porque mesmo após os episódios que ela relatou ter sofrido, ter passado, ela tinha que manter uma boa relação com a pessoa que ela afirma que a assediou. Então, isso era um constrangimento a mais para ela, né? Ela tinha uma dependência para fazer a pasta dela andar, para o Ministério da Igualdade Racial funcionar, ela tinha uma dependência, segundo, por causa disso que eu expliquei, do Ministério dos Direitos Humanos, comandado pelo Silvio. Eu acho que é um detalhe super importante, na verdade, essa operação que você traz, Gui, porque é isso, né? É um orçamento que depende, né? Dependia de um ministério que está, de certa forma, quando você vai enquadrar, acho que ali, durante as investigações, eles vão classificar até em que ponto, né, isso interferiu em todo esse processo. Bom, Gui, vou te liberar por hoje. Obrigada pela sua participação. A gente se vê de novo em breve. Valeu. Obrigado. Valeu, pessoal. Bom programa para vocês. Bom trabalho. Boa noite, querido. Tem informação também, outra pauta que a gente tem discutido aqui ao longo dos últimos dias, sobre a história das bets, né? Aquela operação, mega investigação da polícia. Integration. A Integration, ela mesma, sobre o uso das empresas de apostas para lavar dinheiro de jogos ilegais, como o jogo do bicho. Hoje, sabe quem foi solta? Aliás, voltou a ser presa, né? Quem foi solta e já voltou a ser presa? A Deolane Bezerra, né? Aquela influencer conhecida como a Doutora Deolane, né? Enfim, tinha imagens dela chegando no fórum, a gente tem aqui as imagens, a gente vai trazer agora, e depois saindo num carro
da polícia, gente, porque ela tinha saído ontem lá da cadeia em Pernambuco para ficar em prisão domiciliar. Só que quando você sai nessas condições, você tem que cumprir medidas cautelares. Estabelece, por exemplo, não pode sair de casa a partir de tal horário, né? Não pode dar declaração. Dar declaração é super importante para a imprensa, ela não poderia ter feito isso. Só que assim que ela saiu da prisão ontem, a gente está vendo as imagens agora, ela foi recebida por uma multidão, além da imprensa, tinha muita gente ali. E logo que ela saiu, ela já foi falar com a imprensa. Ela falou que foi uma prisão criminosa, que tinha abuso de autoridade por parte do delegado e disse que não podia falar sobre o processo, tinha sido calada. Só que aí ela já estava se pronunciando, né? Só para entender qual o papel da Deolane nessa história, ela faz propaganda para Esportes da Sorte, que é uma dessas empresas que está no alvo dessa mega operação da polícia. O CEO da empresa, o Darwin Filho, continua preso e a suspeita é que a Esportes da Sorte fazia lavagem de dinheiro do jogo do bicho. E a Deolane, ela se for ver, né, Chico, ela é um peixe pequeno nessa história, né? Agora me admira como ela é advogada, uma doutora, ela é chamada doutora porque é advogada. Ela foi beneficiada por uma lei que é justíssima, é uma lei, aliás, é muito preocupada com as mães que vão em cana no Brasil, vão para a cadeia, que é as mães que têm filho até 12 anos e provam que esses filhos dependem seu cuidado direto? Do seu cuidado, não tem com quem ficar. No caso dela, a avó também está presa, a mãe dela. Então, seria bastante razoável que ela saísse da cadeia para cuidar, para dar um cuidado, uma atenção ao filho. Ficaria ali de tornozeleira e em prisão domiciliar. O que ela faz? Ela comete a burrice de atacar a justiça. De atacar a justiça, dá entrevista, posta vídeo. Ela fez um escarcéu. Mas, Chico, é bem típico dessa turma que acha que não tem regra, que a liberdade é total. Tá pior do que o Bolsonaro. O Bolsonaro tentando encontrar o Valdemar. A justiça proibiu, aí o Bolsonaro tenta driblar. São determinações em casos de inquérito e andamento que você tem que obedecer para usar o benefício da lei. Isso, exatamente. Não, assim, me lembra essa história do Elon Musk, sabe? Não, eu não vou tirar as contas do ar. A justiça está mandando, rapaz. Tem regra no país. Depois você contesta com o advogado. Não, pode. Não, em nome da liberdade total. Então, em nome da liberdade total, ela ganhou a liberdade, saiu, falou o que quis e voltou para a cadeia. Então, é uma gente que não respeita limite, é uma geração nova, ela é carregada ali em triunfo, né, como se fosse uma grande personalidade e tal, se sente tão poderosa, porque ela faz assim e as pessoas correm atrás dela nas redes sociais. Se sente tão poderosa, só que ali o juiz tá nem aí se é Deolane, se não é Deolane, falou fora da lei, tá presa, minha querida, foi presa de novo. Então... E a mãe Solange também continua... presa, e ela ia um pouco além da influência. O que é que o influencer faz? Influencia, leva gente pro buraco. No caso dela, levava para apostar. Mas a polícia de ontem para cá começou a descobrir também novas histórias, que não é assim, não é o dinheiro do Darwin Filho, que é o dono do dinheiro, é o dono da Esportes da Sorte. E o pai dele, o Darwin Pai. É Darwin Pai e Darwin Filho. Darwin Pai era do jogo do bicho e o Darwin Filho é do jogo moderno das bets. É uma evolução da espécie, digamos assim. Porque, da espécie das bets. O darwinismo pregava isso, eles estão obedecendo. O Darwin pregou com os bichos, eles estão fazendo com a jogatina. Né? É o Darwin Pai e Darwin Filho, e do lado da Deolane também. A Deolane é a mãe e a filha presa. Mas estava a senhora Solange também envolvida na lavagem de dinheiro e até na conta do filho, desse filho que ela deveria ir protegê-lo. Esse de 12 anos? O de 12, não, de 7 anos. Já tinha uma conta aí, já tinha dinheiro passando a rodo também. Então, cara, esse mundo da jogatina eletrônica, do tigrinho ao tigrão, é só roubalheira, né? Eu vou chamar o Demore aqui para nossa conversa, só para complementar a informação também. Tem outra empresa investigada na história, que é a tal da Vai de Bet, e tem o dono, o José André da Rocha Neto. Ele continua foragido até agora, não apareceu para a polícia. Na semana passada ele estava naquele iate lá na Grécia, em Mykonos, né? Ele apareceu na festa do Gustavo Lima, que é garoto propaganda da Vai de Bet. Olha aí, esse de camisa branca é o dono da Vai de Bet. Não apareceu desde então, desde a festa isso na aí lancha. O Darwin é do Recife, isso aí é de Campina Grande. Esse de camisa branca ali da foto. E do lado o Gustavo Lima
com a sua tradicional camisa aberta, assim, né? Olha lá, né? Corrente e tal, né? O vulgo neném, né? Como ele se chama? Ele se chama de neném, né? Ele se chama... Bebê, não é neném, é bebê. Vamos chamar o nosso bebê Leandro Demore para nossa conversa. Cadê ele? Vem, Leandro Demore. Boa noite, Demore. Eu gostaria de saber como é que o Chico sabe o apelido íntimo do Gustavo Lima. Sabe por quê, Demore? Ele, essa semana, ele falou em terceira pessoa. Não, porque o bebê aqui, o bebê não pode tirar uma semana de férias na Grécia. Ele se chama assim nas músicas dele, Demore. Só porque o bebê tomou um vinho de 80 mil no iate na Grécia, estão querendo condená-lo. É muito engraçado gente que fala assim na terceira pessoa, né? Eu acho uma coisa sem Pelé falava assim, mas o Pelé pode. Só o Pelé estava autorizado. Pelé pode, mas Pelé ele é fala Deus. o Pelé, né? O bebê já fica um Aliás, pouco... o Pelé bebê tinha não até dá. um grau de sanidade, porque ele separava o Pelé, jogador, do Edson, que era a pessoa física. Ele sabia que eram duas. Aliás, isso é que manteve o Pelé relativamente são a vida inteira, né? Porque ele era tão endeusado. Ele sabia, eu não sou Deus, o Pelé que é. Eu não, aquele que jogou futebol eu não. O Edson aqui, né, toca um violão. Vai ver o Gustavo Lima, ele acha que ele também, ele separa, né? O bebê é o cantor, né? Assim, dependendo da importância que ele se dá, né? É possível. É impressionante como o Gustavo Lima, ele é uma máquina de fazer dinheiro, né? Primeiro ele fez muito dinheiro, claro, com a música, com o talento dele, né? Isso aí é inegável, apesar do fato de não ser muito a minha praia musical, digamos assim, mas primeiro ele fez muito dinheiro com dinheiro público de prefeituras, né? Uma coisa que a gente não pode esquecer, né? Jamais. Inclusive está sendo investigado, Gustavo Lima, em relação a isso, né? Teve prefeitura aí, esse ano que saiu, Chico, reportagens, prefeitura de 15, 20 mil habitantes, algumas delas, inclusive, teve uma em especial, não lembro exatamente onde, que estava em emergência, a cidade estava em emergência financeira, né? Por uma situação específica lá, se não me engano, até falta de água, e no meio tempo gastando R$1,5 milhão com o show do Gustavo Lima. Então, primeiro tem que se investigar muito bem esses shows aí, é muito esquisito, né, essa dinheirama toda, e agora essa relação com as bets, né, a gente está descobrindo aí um universo bilionário, né? Teve uma outra hoje operação também, se eu não me engano, no sul do Brasil também, ligada à evasão de divisas com bitcoins, uma cifra, Chico, de mais de 20 bilhões de reais movimentados desde 2000. Então, assim, como diz, né? Até a gente estava batendo um papo antes no grupo fechado aí do ICL, no comunicador de mensagens aí, né? E aí o Edu falou, olha, a gente está chegando num ponto que a maioria dos bilionários que a gente conhece fez dinheiro com coisa suja, né? Isso é um grande fato, né? E tem uma preocupação, principalmente depois da crise de 2008, isso é uma coisa que me veio na cabeça hoje, pesquisando também, né? E pensando nisso. Tem um ex-ministro da Grécia, o ex-ministro da Economia da Grécia, quando a Grécia faliu lá atrás, né, na grande crise global que teve lá em meados dos anos 2000, que é o Yanis Varoufakis. Ele se tornou um entrevistador, um entrevistado famoso, né, tem vários best-sellers e tal. E ele fala uma coisa, Chico, que vejam como a nossa mente divaga, às vezes, e fica navegando, né? Ele fala o seguinte, hoje a gente não vive mais no capitalismo, o capitalismo já foi superado, e estamos num momento que ele chama de tecnofeudalismo, né, que tem a teoria dele e tal, porque esses grandes magnatas da tecnologia, na verdade, eles não são mais nem donos dos bens de capital, né? Eles não detêm mais capital. Se você pegar o Jeff Bezos, por exemplo, ele simplesmente é um atravessador, um intermediário, né? Ele cobra 40% da venda que o cara que tem a máquina produz o produto e a pessoa comum vai lá e compra, e aí ele chama isso de tecnofeudalismo e ele fala que o dinheiro hoje está nessa nuvem, né? É um capitalismo de nuvem, ele chama. E aí ele nota uma coisa importante, que eu estava pensando nesse negócio das bets e me parece que é uma coisa que a gente está caminhando para o mesmo caminho. Ele fala o seguinte, quando teve a crise dos bancos, lá em 2007, 2008, 2009, os líderes do G7 se reuniram e chegaram à conclusão lá, entre os seus diretores de Banco Central, né, os seus presidentes de Banco Central, que tinha que salvar os bancos e para isso imprimiram dinheiro. Cerca de 30 trilhões de dólares foram impressos naquela brincadeira, né, os bancos centrais imprimindo dinheiro. Com a emergência do tecnofeudalismo, esse dinheiro que está na mão desses atravessadores, tipo Jeff Bezos, esses caras todos, um dinheiro que fica parado e fica rodando na especulação, né? Então os caras trazem dinheiro para o Brasil, aplicam nos tesouros, no título do tesouro do Campos Neto. Então esse dinheiro ele não está mais circulante na economia. E segundo o Varoufakis, a história é o seguinte, como a gente tem cada vez menos dinheiro circulando na economia,
os bancos centrais não param de imprimir dinheiro, porque eles não podem. A gente precisa ter dinheiro circulante na economia. Ele faz o exemplo da Grã-Bretanha, né? Sim. No Reino Unido, o Banco Central nunca mais parou de imprimir dinheiro, né? Está imprimindo dinheiro e isso causa inflação. O grande problema de inflação, o problema inflacionário no mundo hoje, é porque os bancos centrais têm que imprimir dinheiro, porque esse dinheiro está sendo sugado por esse tecnofeudalismo, é um dinheiro que fica parado na especulação, não circula na economia, não vira um copo de água, não vira um show, ingresso para um show, vira um livro, não vira uma comida. E aí, pensa o dinheiro dessas bets, Chico, a gente está sempre falando em bi, é sempre bilhões, nunca é milhões. Milhões para essa gente não é mais nada. Né? O novo bilionário é o antigo milionário. O sonho de ser um milionário não existe mais, né? As pessoas hoje têm o sonho de ser bilionário. Então, esse dinheiro, para além da gente estar criando bilionários que têm o seu dinheiro com a marca do crime, muitos deles, esse dinheiro também está alimentando esse tecnofeudalismo, esse dinheiro parado, que vai para paraísos fiscais, que fica na especulação imobiliária, de vários apartamentos sendo comprados em vários lugares do Brasil, do mundo, que ficam parados, esperando valorizar, ninguém mora lá dentro. Então, é um dinheiro não circulante. Tem mais esse agravante ainda. E isso, segundo, né, a tese do tecnofeudalismo, do Yanis Varoufakis, ele gera inflação diretamente para as pessoas, porque os bancos centrais precisam continuar imprimindo dinheiro, porque esse dinheiro fica parado na mão dessas pessoas. Então a gente tem um problema de fundo social gigantesco, global, para resolver, para além, né, da Deolane, da influência, né, do Instagram, like, não sei o quê, né? Então, agora, só para deixar uma viagem aqui, viajando hoje que vocês estavam falando. Não, muito boa observação. Não, eu queria só trazer a informação também, é muito legal essa reflexão que o Demori trouxe com a participação desse ex-ministro da Grécia e esse conceito de tecnofeudalismo. É um conceito que está sendo construído, eu acho que ajuda a explicar muita coisa do que a gente vive. Mas a Deolane, voltando para a personagem, ela não era só uma influencer e uma garota propaganda. A polícia descobriu que ela estava abrindo a sua própria casa de apostas, chamada 01Bet, com capital de 30 milhões. É pequeno o capital. Eu li a papelada toda. O que fica muito parecido é que o povo lá da evolução... Os darwinistas. Criaram para ela ali aquela coisa, sabe? Ela entra... Ela parece muito um laranjão. Ela compra, por exemplo, uma Lamborghini do próprio cara. Então, ela parece muito usada no processo todo. E a desconfiança da polícia de Pernambuco. Mas, de qualquer forma, ela está cometendo um crime. Sim. Está alugando o nome dela para essa parada toda. Então, mais do que influência e garota propaganda, ela passaria a ser dona, proprietária de uma bet. E essas transações e compra carro do dono da casa de apostas, lembrando que o Gustavo Lima alega que aquele avião que foi apreendido, não é mais meu. Eu vendi. Vendeu para quem? Para o dono da casa de aposta. Então transita ali entre eles. É uma ciranda, e nesse caso não é a ciranda de Lia de Itamaracá, é a ciranda financeira suja, que bate com essa história que o Demori está contando. Eu vi, Demori, pela primeira vez na vida, Associação de Restaurantes e Bares de São Paulo preocupada com as apostas. Está levando dinheiro de refeição. Eu vi a sua parte de Associação de Atacadistas do Brasil, preocupada com as bets. Em vez de ir lá no supermercado da vida, no atacadão, comprar arroz e feijão, está saindo dinheiro já do orçamento familiar, não vai mais para comprar arroz e feijão, está indo para jogatina, para esse dinheiro que vai parar lá em Curaçao. Não se soma nada à riqueza do Brasil. Não dá um emprego no Brasil, porque é uma jogatina online. Então, é muito preocupante mesmo. Prejudica principalmente as famílias mais pobres e tem outros interesses aí muito importantes da gente trazer, né? Que é, por exemplo, a Folha de São Paulo publicou uma matéria agora há pouco, falando, olha só, Esportes da Sorte pagou cerca de 80,2 milhões de reais para patrocinar o Big Brother Brasil 2024. A Globo também decidiu manter os contratos publicitários que tem em vigor com a Esportes da Sorte, que está nessa mega operação da Polícia Federal, da Polícia Civil de Pernambuco, perdão. A reportagem da Folha apurou que a Globo diz que não há, interpreta, vamos dizer assim, que não há, pelo menos por enquanto, nenhum problema que impeça a operação da empresa e que uma negociação com ela não viola termos de negociação da área comercial.
Bom, não viola termos da negociação da área comercial, mas os da ética talvez sejam. Gente, está entrando 600 milhões esse ano. No mínimo. A cota que a coluna do Daniel Castro fez, a conta ali, contrato a contrato, 600 milhões, Demore, entrando só na Globo. Juntando Olimpíada, Big Brother Brasil, tem um programa novo, não sei o que, de estrelas, que é um Big Brother de cantores e cantoras jovens, tem grana lá também, tem grana em mesa redonda, tem grana em tudo. Então, você acha que eles vão encontrar alguma firula jurídica para evitar receber 600 milhões esse ano? Não vai ter. Claro que não. Né? De forma alguma. E essas empresas não têm um compliance de ética também, né? Porque muitas empresas pelo mundo, de mídia inclusive, aquelas que têm uma ética mais ligada aos seus negócios, elas não aceitam dinheiro de indústria de armas, de indústria de bebida, de indústria de tabaco, né? E a indústria de jogos entra nisso porque ela está se tornando um problema público, né? Agora, uma coisa, Gabi, antes da gente mudar de assunto, que é uma pergunta que as pessoas fazem com muita intensidade até, porque elas não sabem como se lava dinheiro com as bets, né? Uhum. Então, eu vou dar um exemplo aqui, rápido. Pode ser, Gabi? Muito rapidamente. Por favor. Para vocês entenderem. Vamos lá, então. Tem vários modos de fazer isso, tá? Eu vou dar um exemplo básico aqui. Vamos supor o seguinte. Você compra um jogador de futebol, para esse jogador de futebol tomar um cartão amarelo, tá? Você vai lá, suborna ele, ou o árbitro, né? O árbitro, tem que ter um amarelo para o time de azul no primeiro tempo. Porque isso é apostável hoje, né? Quantos escanteios, quantos amarelos, se vai ter pênalti, quem vai bater o pênalti, quem vai errar o pênalti. Você vai lá e compra o jogador, o árbitro e tal, não sei o quê. Então você vai lá, você tem certeza, você que está mexendo com bet, tem certeza que vai ter um cartão amarelo para o jogador X no primeiro tempo naquele jogo. Aí você pega um laranja, ou vários laranjas, muitas vezes centenas de laranjas pelo Brasil e pelo mundo, e faz com que essas pessoas apostem num cartão amarelo naquele jogador, no primeiro tempo. A pessoa vai lá e aposta uma grana. Essa grana de entrada no site da Bet, ela não é verificável pela Receita Federal. O COAF não está ali dando uma olhada se você baixou um aplicativo de Bet e apostou 70 mil reais num cartão amarelo. Isso não vai ser pego de lugar nenhum, entendeu? Então você vai lá, faz uma aposta, cria, por exemplo, uma dessas contas globais digitais, em qualquer lugar do mundo, alguém deposita uma grana para você ali, deposita $100 mil, você vai lá e aposta $100 mil. Como é uma coisa muitas vezes muito improvável, você transforma $100 mil e, sei lá, o quê? $250 mil. A partir do momento em que você pede para a Bet pagar o prêmio, Gabi, esse dinheiro está limpo. Esse dinheiro está limpo, ele é legítimo, ele entra na sua conta. Como é que você ganhou esse dinheiro? Com o jogo, com a aposta. É o esquema mais fácil do mundo de lavar dinheiro. É muito simples de fazer. Então, esse é um dos esquemas que roda nessas bancas de aposta. É uma dúvida frequente das pessoas, né? Então, achei importante a gente dar esse exemplo aí para as pessoas entenderem. Muito bom. E no cartão amarelo tem o exemplo do Paquetá, jogador da seleção brasileira, está implicado na Inglaterra com exatamente um cartão amarelo, que teria sido usado. Essa é a história do Paquetá. A história do Paquetá. A ilha de Paquetá fica tristemente famosa por causa disso, no mundo inteiro. Ontem, inclusive. Você estava em Paquetá. A turma do Paquetá. Você não apostou no cartão amarelo, não. Porque lá tem uma turminha lá do Paquetá, que ele vem de lá, né? Depois tem um nome que ele manda e os caras apostam, né? Falando em aposta, gente, porque, assim, para entender também como é que funcionam esses jogos, né? Porque tem muito brasileiro apostando, né? Dezenas de milhões de brasileiros apostando nas bets. Tem não só aposta com futebol, tá? Tem gente que aposta quem é que vai ganhar no Big Brother. Agora também, uma nova modalidade dessa história, assim, que gera uma preocupação também, é como é que entram as eleições nessa história. Porque tem gente que tá... O Metrópolis mostrou, né? Que tem pelo menos 6 bets que já começaram a organizar aposta para a eleição agora em 13 capitais brasileiras, sendo que o principal mercado é São Paulo, aqui na capital. Então... dá para imaginar que tipos de apostas que vão ser levantadas nesse tipo de aposta aí dessas bets. Isso também agora vai entrar, Rodrigo. E será que é só o resultado da eleição? Porque eu fico imaginando o Pablo Marçal, o que ele é capaz de armar se tiver algum tipo de aposta assim. Ele vai levantar no meio do debate, sair correndo. Será que alguém pode apostar nisso? Ele vai estapear outro. No último debate, a gente quase teve No isso. caso, o que é provável é que a banca seja dele, né? Ele pode ser o dono da banca. O próprio game seja dele, o dono do jogo. Rapaz.
Tem dois perigos aí, né, Rodrigo, que a gente pode imaginar já de cara, assim. Um deles é o candidato se candidatar de propósito, apostar contra si e perder a eleição, né? Esse é um dos motivos, né? Que isso é um imenso perigo, né? Você se coloca no jogo e depois você desiste da eleição, por exemplo, ou não faz campanha, ou comete alguma cagada durante a campanha justamente para não ser eleito, né? Esse é um dos perigos. O outro perigo é um perigo social, porque o mecanismo pelo qual as pessoas tendem a perder em casas de apostas, né? Ele viaja por várias coisas, mas quando você entra em times de futebol no Brasil, que é um clássico, você que está nos assistindo agora, por que você perde dinheiro quando você vai apostar no futebol? Porque a tendência é que você aposte que o seu time vai ganhar. E o seu time não vai ganhar, ainda mais se o seu time for o Grêmio, por exemplo. Ele vai perder. Ou o Corinthians. Vezes, né? Então, ou o Corinthians. Né? Então, você vai lá, aposta, né? Porque o seu desejo é que ele ganhe. Então, a tendência é sempre apostar que vai ganhar, ou que vai empatar, ou que vai perder fazendo gol. Então, você erra pelo desejo. Quando vai para as eleições, Gabi, veja o perigo disso. As pessoas podem apostar na eleição de determinados candidatos e começar a fazer ativamente campanha com as suas famílias, com os seus amigos, na igreja, no grupo de futebol, em todo mundo, para que as pessoas votem naquele candidato, não porque é o melhor para a cidade, mas porque a pessoa apostou uma grana no candidato. É um negócio completamente insalubre para a democracia, né? Totalmente. E, gente, a gente está falando da história das eleições, né? De como é que as bets e as eleições, jogos de apostas e tal. A Tabata Amaral, né? A campanha dela está bem ligada nisso também, porque ela comparou o Marçal ao jogo do Tigrinho. Ela deu uma entrevista para o Metrópolis e olha só o que ela disse. Tabata Amaral, então, candidata à Prefeitura de São Paulo pelo PSB, abre aspas para ela. A grande polaridade que está posta a gente vai no jogo do Tigrinho, que ferra comigo, com um monte de gente, para uma pessoa se beneficiar? Porque é isso que o Marçal faz, ele ferra com todo mundo para ele poder se beneficiar. Então ela está comparando o Marçal a uma coisa, né, uma coisa ruim. Ficou bem fácil de entender, né? Ficou bastante fácil. Né? Não preciso nem explicar a piada aí da Tabata Amaral, querendo comparar o Marçal ao jogo do Tigrinho, que está endividando muitas famílias por aí, Brasil. Não, é legal porque a Tabata, né, vai para essa linguagem de traduzir o que é o Pablo Marçal, assim, é o jogo do Tigrinho, e o Boulos fez hoje um vídeo também, a equipe dele, né? Um vídeo muito forte, um vídeo bastante forte, lembrando os golpes contra idosos feitos pelo Pablo Marçal. Acho que a gente pode rodar um trecho aí, né? É um rapaz que conversa com o pai, né? É uma encenação, mas que diz muito sobre a realidade. Facilitou nossa vida, mas também facilitou a vida dos golpistas. Ah, pai, pô, eu vou te pedir 3 mil reais, eu vou te pedir 3 mil reais, pai. Isso foi um golpe, pai. Você deu dinheiro pra um bandido. Golpistas, estelionatários, bandidos, eles se aproveitam da boa fé das pessoas para enganá-las. Pode fingir que é um filho dizendo ao pai que... Não, eu queria que chegasse na parte que vai citar o Marçal, peraí. Capturaram aqui, chefe, ó. O negócio tá não. Os golpistas são bandidos convincentes. Eles fazem de tudo para esconder sua verdadeira face. E aí, pode ser tarde demais. Não deixe São Paulo cair na mão de bandidos. E esse é um vídeo bem recente aí da campanha do Guilherme Boulos, né? E tá didático. Tá didático de como a coisa funciona e relacionando diretamente, né? Tem o M, tem a voz do Marçal, tem a cara do Marçal. O áudio da bandidagem mesmo, que a Polícia Federal pegou, né? E que saiu da imprensa, sim. Que é desse verbo que eu não esqueço mais, que é de capturar. A função do Pablo Marçal era capturar. Lá na gangue lá de Goiás. Clientes para terem suas contas raspadas, para provocar o arrastão das contas bancárias. E é tanto que o chefe dele um dia, você não está capturando do jeito que a gente pediu e tal. Não, calma aí que eu vou capturar. E seguiu no jogo. Então o vídeo traz uma situação, porque todo mundo já conhece alguém que passou por isso, que o rapaz do vídeo é uma encenação, mas que representa uma situação comum em muitas famílias, né? Ligam para o pai de alguém, finge que é o filho. Pai, preciso do dinheiro agora, você pode depositar para mim? O pai, às vezes, desavisado, a mãe, a tia, a avó. Deposita. Depois percebe que era um golpe. Né? Mais conhecido, talvez. Pois é. Né? E aí associa com o que o Pablo Marçal fez, foi condenado por fazer. Está tentando ser prefeito de São Paulo, apesar disso. Passando de bonitão aí na história. Então, tanto a campanha da Tabata, que desde o começo sabe como pegar esse tom, né? Chamou a atenção por isso. E agora do Boulos
foi assim, de uma maneira bem forte também, para mostrar quem é o Pablo Marçal, Gabi. É isso. Quero ouvir o Demore também sobre isso para a gente fechar esse assunto, porque a gente vai falar um pouquinho também de como estão as queimadas aqui, um assunto que a gente já trouxe na abertura do programa também. Demore, mas teve esse tom aí, o vídeo que foi divulgado hoje, agora há pouco, pela campanha do Guilherme Boulos, sendo também um tom ali meio parecido com o da Tabata, como você disse, Rodrigo. Não, era o que se pedia, né, Gabi? Eu só vou pedir desculpas pro nosso público, porque eu tô me piscando bastante hoje, que eu tô em Brasília, a umidade do ar aqui tá 7%. Eu tô igualzinha a você, Demore. Assim, horrível. Tô igualzinha. Eu não tô conseguindo nem falar, tá horrível. Mas é o que muita gente pedia, né, pro Boulos, pra campanha ir pra cima. Tem um dado importante, que a campanha do Boulos identificou, com pesquisas internas, né, imagino que as outras campanhas também, que em São Paulo, 25% dos eleitores tendem a votar 50% dos eleitores estão, digamos assim, polarizados, tá? Metade do eleitor de São Paulo está polarizado, ou seja, ele tem uma tendência a definir o seu voto com olhos na polarização. Se é do Lula, se é do Bolsonaro, se é comunista, se é fascista, não sei o quê, essas palavras-chave importam para esse eleitor definir o seu voto. Só que metade dos eleitores de São Paulo, eles não só não estão atinentes à polarização, como a polarização os afasta. Então, a campanha do Boulos estava caminhando em cima do muro, por quê? Porque ela precisa do voto dessas pessoas que ouvem falar em Bolsonaro, ouvem falar em Lula, ouvem falar em fascismo, em comunismo, não sei o quê, elas fogem do voto, porque a pessoa está cansada, ela já brigou com a família no almoço de domingo, ela não quer mais deixar de falar com o tio, a mãe que brigou com a filha, as pessoas, isso aí invadiu a vida pessoal, privada das pessoas, né? Então, a campanha do Boulos estava muito reticente a entrar nisso. Talvez essa entrada agora já tenha um cálculo do Boulos que é preciso, em algum nível, inflamar a própria militância. Veja bem, eu não vejo esse vídeo do Boulos como algo que eles imaginam que pode frear o Marçal. Claro que pode ajudar a frear o Marçal, conscientizar as pessoas de que ele é um picareta, aquela coisa toda. Mas também serve muito, basta anotar os comentários que estão nas redes sociais do Boulos, para inflamar a militância. Sim. A militância de esquerda de São Paulo, hoje, né, foi lá pro vídeo, né, Chico falou, aí sim, é isso que eu queria ver, tá aí o bom e velho povo, porque tava uma campanha meio morna para a militância, né, Chico? Exatamente, e uma campanha que você ia para a rua, como o Rodrigo falou aqui no começo do programa, você via um farto material de campanha, presença de rua do Ricardo Nunes, presença de rede do Marçal. E faltava essa passionalidade na campanha precisa assanhar. Uhum. Aliás, se essa militância não acordar, vai perder a vaga para o segundo turno. Cuidado, São Paulo. A esquerda de São Paulo está marcando toca. Se vacilar, não vai para o segundo turno. É sério, tem que acordar agora. Ou acorda agora ou adeus. É isso, eu vou liberar o Demore. Demore, obrigada, aproveitar aí a deixa que você deu pra gente, falando, né, que você está com dificuldade aí, eu tô também, todos nós. Oliveira não conseguiu gravar a abertura, enfim, a gente vai falar sobre as queimadas aqui. O presidente Lula falou sobre isso. Obrigada e até a próxima, querido. Obrigado, Demore. Valeu, gente. Obrigado. Cuidem-se aí. Tchau, tchau. Obrigado. Se cuida, querido. Valeu. Só um detalhe ainda das apostas, é que o Marcelo Farias, que é um cara que entende do ramo, ele faz uma observação interessante. A gente falou do futebol, do cartão amarelo e tal, e o Marcelo Farias diz, o futebol é muito usado como chamariz para você apostar. Aí está todas as mesas redondas de futebol, está na Globo, está na Olimpíada e tal. Mas o futebol, o maior lucro desses caras é ainda com a parte ilegal, a parte barra pesada, a parte submundo, que é a parte do tigrinho, do cassino online. Tá lá, o nome é Esporte da Sorte. Que diabo tem de esporte um cassino? Então, essas bets iludem o esporte, eles faturam também alto com o esporte, mas mais ainda com o cassino. Então, lá, Esporte da Sorte, Bet Nacional, que não é nacional,
que é de Ilhas Virgens, é do fim do mundo. Que o Galvão Bueno que o Galvão Bueno faz a propaganda. Vini Júnior e Galvão Bueno. Então, tudo isso é para pegar a família na roubalheira do cassino. Eu me deparei hoje, desculpa, você falou, né? Me deparei com uma propaganda enorme no aeroporto de Congonhas, chegando hoje. Estava lá também o Thiaguinho, né? O cantor. Thiaguinho, cantor. Dessa mesma bet. Dessa mesma bet. Que você perde dinheiro. Você jogar ali Corinthians e Palmeiras, você perde dinheiro. Você perde dinheiro no cartão amarelo, perde dinheiro no placar, perde dinheiro. Você escolhe como vai perder o dinheiro. Ganha vez por outra para manter a ilusão do jogo e eles te dão mais um bônus, você aposta de novo e volta para o suicídio. Né? Mas eles querem capturar mesmo naquela hora teu filho que nem gosta, nem está ligando mais para futebol, mas que vai direto na roleta virtual. Aí é que está a roubalheira. Aí é que está o grande crime. Muito bom, Chico. Importante a gente fazer essa distinção. Até tinha uma pessoa no chat comentando exatamente esse ponto que você trouxe. O Marcelo Farias, que entende, eu já vi que os comentários dele são... Ele deve estar dentro ou perto dessa... Deve estar acompanhando testemunha dessa jogatina. É isso aí. Muito bom. Vamos trazer outro assunto importante que a gente comentou na abertura, gente, agora com o Demore também, que é o Brasil sofrendo com o calor, com as queimadas, com fumaça, a qualidade do ar aqui em São Paulo está péssima. Hoje, mais uma vez, ocupou o primeiro lugar no ranking de pior qualidade do ar do mundo. Olha essa imagem, Gabi, dá até aflição pensar em estar ali no meio. Eu, inclusive, descendo, eu até comentei, né, que cheguei de avião, a imagem lá de cima dava uma impressão realmente muito pior, assim, vendo a fumaça, assim, de cima, não via nada de muito, cidade, né? muito forte. Hoje o presidente Lula falou a respeito disso, ele estava no Amazonas para visitar essas áreas mais afetadas pela seca, em setembro fica muito pior. E em Manaus ele anunciou um montante importante, 500 milhões de reais em investimentos contra secas, fazendo também para fazer obras de dragagem em rios, que é um procedimento, né, que, por exemplo, tira areia, tira sedimentos dos rios, só para a gente entender mais ou menos o que quer dizer essa dragagem. Ele estava em Manaquiri, Cumurati e em Tefé, né, onde vão ser esses investimentos. E olha só o que ele disse em Tefé. Ele diz, nós sabemos que no Brasil muitas queimadas são propositais, são queimadas feitas em propriedade privada, 85% do Pantanal é propriedade privada. Muitas vezes, quando a gente é avisado depois de uma situação muito delicada. Estamos vivendo aqui a maior seca dos últimos 43 anos. Então, foi um discurso que ele fez na cidade de Tefé, como eu disse, uma das cidades que ele passou e onde ele anunciou esses investimentos todos. A gente tem, não só nos programas aqui de CL, mas no Em Detalhes também falando profundamente sobre isso, como é que acontecem esses fenômenos todos. Uma coisa que eu conversei com o professor Carlos Nobre, por exemplo, é que em setembro a seca já é normalmente pior e que as queimadas as queimadas são pior, né? É um momento muito pior esse mês de setembro e agravado pela seca. Então, o desmatamento que normalmente causa essa queimada, né, que prejudica mais a queimada, a gente não está tendo tanto desmatamento na Amazônia, mas ainda assim a gente está tendo seca. E aí esses fenômenos juntos estão deixando a situação muito, muito ruim aqui em todo o Brasil. A gente está vendo as imagens, né, gente? Assim, é um fenômeno que tem a ver com o tipo de ocupação de solo no Brasil, né, se liberou geral de tantos anos para a grilagem de terra que pressiona a Amazônia, mas é também um problema do planeta, a mudança de clima do planeta. Sim. Então, aquecimento dos oceanos, aquecimento do Pacífico, bom, até certo ponto é um fenômeno natural, é Ninho, né? E aquece e tal, mas no grau em que chegou nesse ano mostra que a situação mudou, que os ciclos que a gente conhecia de clima no planeta se alteraram. Tem uma alteração importante. Não é só o Brasil sozinho não vai resolver isso. É uma coisa planetária, é um problema planetário. A gente tem até imagem de satélite da Zoom Earth com os focos de queimada. São mais de 5 mil focos de incêndio no Brasil, isso de acordo com o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e dá uma ideia Olha o mapa, de como a situação está. Olha só, é muito preocupante a situação. A gente Olha o mapa que está no telão aí. Nada parecido. O ministro Flávio Dino, lá no Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo federal convoque imediatamente mais bombeiros
para combater essas queimadas pelo país, e ele chamou a atenção, ele chamou de pandemia de incêndios florestais, porque realmente a situação é muito grave. Ele disse que o número de agentes que vão se somar à Força Nacional vai ser definido pelo Ministério da Justiça. Então, a gente ainda não sabe. O ministro Ricardo Lewandowski tem 5 dias para informar ao Supremo sobre a quantidade de bombeiros que vão atuar nesses combates, atuação muito forte também do STF junto com o governo. Mas já era para ter parado tudo, né? Não é pra... O Congresso hoje estava discutindo anistia para vagabundo que quebra os palácios de Brasília. Era para ter parado o Congresso hoje, parado qualquer repartição pública no Brasil e está voltada para resolver esse problema. Já demorou muito, né, Chico? Aí você vê, eu vi hoje a manchete do UOL, aí fui ler coisas mais aprofundadas sobre o assunto. A manchete do UOL era governo Lula não consegue integrar os poderes para combater as queimadas. Já jogando ali no colo do Barba, né, como eles dizem. Jogando no colo do Lula. Aí fui ler De Olho nos Ruralistas, que é um site de notícias especializado. Aí eles tinham uma resposta já para o UOL que era bem interessante. O UOL quer resolver, acha que é possível resolver isso num país em que as 200 maiores cidades ligadas a essa questão têm secretarias do meio ambiente ligadas ou ao garimpo ou à agricultura do agro, ao agropop. Então, gente, como é que o governo federal vai chegar ali? Oi, seu secretário, o senhor quer me ajudar? Isso. O senhor quer me ajudar a apagar esse fogo? A resposta é não. O secretário vai dizer, não, porque eu sou da parte do fogo. Eu sou da turma que acende o fogo. É outro departamento, Então, a gente acende. Eu sou do garimpo, então sinto muito, senhor Lula. Não posso respondê-lo nesse momento com atenção. Então, o nó é mais pesado. Você tem um bolsonarismo arraigado dentro dessas prefeituras. E essa ideia de que tem que liberar, sim, que garimpo, o Bolsonaro, porque no passado, rapidinho aqui, mesmo governos mais à direita combatiam garimpo. O Fernando Henrique, o PSDB, era combate ao garimpo. Mas o Bolsonaro liberou geral. O bolsonarismo inverteu e falou, isso é tudo frescura, ele não usava essa palavra. Mas isso é tudo lacração, tem que liberar para o garimpeiro. Liberar para o garimpeiro, liberar para o criador de gado e tal, e derrubar. Derruba um pouco, tem muita floresta. Então, o Bolsonaro incrustou isso na classe dominante brasileira de um jeito que é difícil tirar, viu? Então, tem uma luta aí ideológica que a gente não vai conseguir travar. Ricardo Salles, Gabi, o Ricardo Salles. Ele é réu. Ele é réu por isso. Ele é réu por desmanche da Amazônia, por queimada, por contrabando de madeira. E esse homem está solto. Quase era candidato de São Paulo. É muito complexo, gente. É muita coisa para a gente discutir sobre isso. É muito grave. Mas eu tenho que falar que a gente já está chegando ao final, tenho que falar da nova série documental do ICL. A gente estava falando sobre bets e tudo mais. A gente vai ter uma nova série documental a respeito disso. Bets, apostas online. O lançamento vai acontecer na quinta-feira que vem, dia 19, 8 horas da noite, num evento online, gratuito. Vou chamar aqui umas informações novas a respeito disso. Opa! As bets continuarão a invasão de maneira como estão fazendo, sem que ninguém bote um olhar crítico sobre o que está acontecendo. Eu entrei em depressão por conta do jogo. Eu já perdi? Uns 300 mil reais eu perdi. Você vai ganhar hoje, você ganha amanhã, no terceiro dia a banca já te quitou. 80% dos pacientes que chegam para tratamento falam o seguinte, olha, eu considerei até me matar como uma última saída honrosa. Suicídio mesmo foi tentado por 20% dos nossos pacientes. Já foi tentado por ocasião da procura do tratamento. O jogo não vai fazer ninguém enriquecer. Por quê? Porque a lógica é que quem ganha é a banca. Talvez o único atalho que exista para enriquecer seja vendendo a ilusão de que existe um atalho para enriquecer. É uma questão que está intrinsecamente ligada ao sistema capitalista. Economicamente é um desastre, porque você está concentrando renda, tirando renda de pessoas que poderiam ser produtivas com aquele dinheiro em troca de nada. E vamos ver para quem foi esse dinheiro. Busca por essa fantasia do enriquecimento, ou mesmo na simples distração de fazer uma fezinha, há uma armadilha perigosa: o vício.
Já deu para ver aí algumas carinhas que vão aparecer com a gente nessa série documental do ICL, trazendo tudo o que tem por trás, todas as complicações. O lançamento vai acontecer online, você acompanhou o trailer agora. Nesse lançamento também a gente vai ter o primeiro episódio na íntegra, trechos inéditos. Para deixar aqui os créditos para a nossa super equipe, direção da Helga Simões e Márcia Cunha, roteiro do André Uzeda e do Antônio Farinati e a montagem do PH Mota. Então você se inscreve em icln2.com.br para assistir na quinta-feira que vem, 8 horas da noite, 19 de setembro. Vamos nessa, meninos. Buenas Coisa noites. muito boa que a gente traz aqui. Toda semana a gente traz novidade no ICL, mas essa daí realmente vale muito a pena assistir. Pra gente entender o que tá por trás dessa história das bets. Valeu, pessoal. Amanhã a gente volta. Quarta-feira estaremos de volta a partir das 7 horas da manhã. Boa noite, Chico, Rodrigo e a todo mundo que nos acompanhou. Todos que nos acompanham. Boa noite. É muito grave essa questão das bets. É tomar dinheiro de quem não tem, de quem se vicia, de quem acaba faltando com a família, para dar dinheiro a quem já tem muito. E lava bastante dinheiro nesse esquema das bets. O ICL resolveu entrar nessa questão, mostrar com profundidade do que se trata e te convida para assistir a um evento online que acontecerá no dia 19 de setembro. Venha com a gente, fique estarrecido com o que este doc vai mostrar.